Agora, para a gente falar mais um pouquinho sobre esse assunto, porque esse assunto é importante, está repercutindo bastante, nós vamos conversar com um especialista que vai contar para a gente o que isso significa para a política global do mundo inteiro, né? O que a gente vai ter agora depois disso? Dois ex-aliados que fizeram essa discussão nas redes sociais. Inclusive, eles sempre foram de usar as redes sociais, né, para expor a opinião. Então, agora começou essa briga de rede social que a gente sempre diz, que parece que na internet nós estamos seguros, mas às vezes nem tanto, né? Estamos aqui com Eric Wilson, analista internacional. Muito obrigada por sempre estar conosco aqui. Inclusive, o senhor nos disse recentemente que após Musk sair do governo, ele poderia ter um embate com Trump, não é? Boa tarde, seja bem-vindo. Gabriela, muito prazer. Já gosto do seu nome porque é o mesmo nome da minha filha, então... Lindo demais. O prazer é meu de estar aqui te entrevistando. Sempre vejo, eu estou no link ao vivo, então estou assistindo pelo YouTube, né? Aí vejo a sua presença, agora eu tenho o prazer de te entrevistar. Então a gente quer saber, Eric, conta um pouquinho pra gente, como que isso pode repercutir assim, na política internacional, essa briga? O que ela significa? Será que pode ser o gatilho para uma coisa muito maior que está chegando? Olha, eu acho ainda é cedo para ver como é que vai ser o desfecho disso tudo, mas agora o que é muito claro é que é uma coisa trazer o Zelensky, o presidente da Ucrânia, naquela cadeira e receber uma esculachada do Trump e do J.D. Vance, ou botar o presidente da África do Sul naquela cadeira, mas agora o Trump comprou uma briga realmente sim, forte, ou seja, isso vai ser uma briga de foice, como você fala no Brasil, né? Ou seja, ele está, como vocês têm falado muito, assim, está lidando com um homem que tem recursos basicamente ilimitados. O Elon Musk vale mais do que o PIB da maioria dos países no planeta, ou seja, ele vale mais de 400 bi. Ou seja, ele pode perder, ou seja, o valor de mercado da Tesla está despencando por causa dessa rixa toda, mas mesmo assim ele continua sendo, por longe, o homem mais rico do mundo. Então ele tem recursos inimagináveis para poder tentar dificultar a vida do Donald Trump. Agora, até que ponto eles vão levar essa briga? Eu acho que o Trump gosta de ter um adversário, né? Ele está realmente assim, muito contente quando ele tem alguém para dirigir suas reclamações, quando ele tem alguém aonde pode desviar as culpas das coisas que vão contra ele, ou seja, para culpar alguém que não seja ele ou não seja o governo dele. E essa saída do Elon Musk funciona nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, como a gente tem comentado aqui, e vocês têm falado aqui no programa, o Elon sabe muita coisa, ele tem muitas ferramentas ao seu dispor. Por exemplo, uma coisa que pode acontecer na política, ou seja, o Elon Musk já tinha anunciado que ele ia deixar de financiar campanhas políticas. Agora ele está mais ou menos indicando que ele poderia voltar a financiar. Lembra que ele deu quase 250 milhões de dólares para apoiar a campanha do Donald Trump. E naquele primeiro dia da briga entre os dois, quando ele saiu da Casa Branca, ele disse claramente, olha, se eu não tivesse ajudado o Donald Trump, ele não teria ganhado a presidência, os republicanos não teriam ganhado o Senado e nem na Câmara Baixa, na Câmara dos Deputados. Então, Elon Musk basicamente está dizendo que ele é a diferença, só por causa dele e o dinheiro dele, que o Donald Trump está na cadeira, na sala oval na Casa Branca, que ele está. Agora, qual é o problema, assim, o significado disso em termos políticos? Ou seja, tem muitos deputados que assim, estão meio receosos com relação àquela proposta de lei orçamental que o Donald Trump está querendo empurrar pelo Congresso. Mas, ou seja, agora o Elon está dizendo, não, quem votar nisso é otário. Então, basicamente indicando que quem votar naquela proposta de lei pode até esperar ter um adversário financiado pelo Elon Musk. Então, acho que os deputados e senadores do Partido Republicano estão repensando realmente até que ponto vão ficar fiel a Donald Trump, sabendo que ao ficar fiel a Donald Trump, pode ser que eles ganhem um adversário na forma de Elon Musk financiando um adversário na campanha nas eleições primárias. Então, Eric, essa confusão toda pode redesenhar todo o cenário político, né, como você acabou de falar, e também entre os grandes empresários, né, porque, como você disse, é muito dinheiro envolvido com Elon Musk, né? Qual é a sua opinião quanto a isso?
Não, eu acho que está todo mundo fazendo os cálculos, pensando assim, politicamente o que vai ficar melhor. E ainda não se sabe quem vai ficar em cima. Ou seja, porque, lembra, Donald Trump é o presidente, mas, ou seja, temos as eleições, que a gente chama de midterms, né, que as eleições de 2 anos, onde vão eleger um monte de senadores e deputados aqui há menos de 2 anos. Então, muita gente já está pensando que o calendário político está contra Donald Trump. Uma coisa interessante que o Trump falou hoje, que não sei se vocês já reportaram isso no Brasil, mas o Trump está alegando que ele pode até não somente deportar o Elon Musk, mas confiscar todos os bens. Uma coisa que quase meio impossível. Mas ele disse, não, vou confiscar todo o dinheiro do Elon Musk e vou distribuir $1 milhão para cada americano. Ou seja, obviamente, o Donald Trump não sabe fazer muito bem em matemática, porque tem 335 milhões de americanos, dando $1 milhão para cada um, significa que Elon Musk deve valer mais de 300 trilhões de dólares. Mas, enfim, essa briga assim, só vai esquentar e a mídia aqui nos Estados Unidos está devorando isso, está adorando. Nossa, imagino. E qual é a sua opinião sobre caso as acusações ou insinuações de Musk se aprofundem com essas evidências de cair sobre consequências legais e econômicas contra Trump? É possível isso também? Olha, Elon Musk, lembra que ele estava numa posição muito chave no governo. Ele estava comandando o Departamento de Eficiência Governamental. Então, ele teve acesso a muitos dados. Inclusive, muita gente falava, nossa, o Elon Musk tem acesso a dados de todos os americanos, mas um dos americanos com quem com certeza teve acesso aos dados é do próprio Donald Trump. Então, ele deve ter puxado a ficha, não somente de Donald Trump, mas de muita gente, e agora, com essas fichas na mão, muita gente deve estar com muito medo do que ele pode até fazer. Inclusive, aquela acusação que vocês estavam comentando sobre que ele sabe que está no arquivo do Epstein, que aqui nos Estados Unidos era um bafafá tremendo há alguns anos atrás. Ou seja, isso pode ser, de fato, não somente dando uma escalada no papo, mas pode ser que ele realmente tem alguns recibos que pode usar contra o Trump com relação a isso. Financeiros e também tecnológicos nos Estados Unidos e no mundo todo. Eric, tá me ouvindo? Me ouve? Eu quero saber agora como que toda essa confusão pode afetar os mercados financeiros e tecnológicos dos Estados Unidos e do mundo inteiro também. Olha, a Tesla, assim, a gente chama de Tesla de um dos barômetros da saúde dos índices de tecnologia e, evidentemente, o Elon agora está sem público, né? Porque ele basicamente se distanciou dos progressistas, dos mais democratas que gostavam dos carros elétricos por causa das suas preocupações com o meio ambiente. E agora que ele virou meu republicano, uma figura da direita, muita gente estava aí deixando de comprar Tesla. Por isso, a ação da Tesla estava sofrendo. E agora que ele saiu da Casa Branca brigando com Donald Trump, mesmo, ou seja, as pessoas que apoiavam a Tesla por causa das alianças políticas, estão também chateadas com ele. Então, ele está meio sem público. Então, em termos de negócios, ou seja, acho que foi um tiro no pé total. Agora, o que significa isso? Ou seja, os índices estão baixando hoje, levemente. A Tesla, logicamente, está trazendo alguns desses índices, sobretudo o Nasdaq, que é de tecnologia, para baixo. Mas, assim, o Elon Musk é uma figura assim, importante na tecnologia, mas não representa, ou seja, uma porcentagem tão grande da economia americana. Então, quer dizer, eu acho que isso vai ser uma coisa passageira. Se Musk não conseguir provar essas insinuações, o que pode acontecer com ele? Logicamente, pode ser processado. E, com certeza, o Donald Trump vai usar os instrumentos do governo para chamar ele de... Bom, acusar ele de calúnia, né? Ou seja, de defamar ele. E a gente pode ver que... Mas, assim, outra coisa. Aqui no judiciário, ou seja, o Elon Musk, ele tem recursos infinitos, como eu disse. Então, esse embate não vai se resolver na justiça tão cedo, não. Caso isso vir a acontecer. E o Departamento de Eficiência Governamental morreu? O que acontece com ele? Vai ser reestruturado?
Não se sabe, quer dizer, o Donald Trump, quando o Musk saiu, ele disse, agora eu sou o chefe da DOGE, né, que chamava aquele Departamento de Eficiência Governamental. Mas, assim, sabe que o Donald Trump não vai passar nenhum momento, ou seja, dirigindo as coisas. Então, deve ter ainda umas pessoas que o Elon lá dentro tentando fazer as coisas. Mas, basicamente, a gente está vendo que todo esse episódio, que foi um episódio esquisito, assim, na história americana, de colocando um cidadão rico que financiou o presidente, mas não assim uma pessoa oficialmente assim não como emprego, estava assim trabalhando meio de voluntário, ou seja, dirigindo assim uma área totalmente sem controle dentro do governo, destruindo, fazendo cortes, etc. E ele criou muitos inimigos também, tanto do lado democrata, obviamente, mas também do lado republicano, que muita gente muitos republicanos estavam com muito medo de voltar para os seus distritos, os seus estados que representam em Washington, porque assim estavam fazendo cortes para programas para os idosos, para os menos válidos, para as crianças, merendas escolares, um monte de coisa. Então, muita gente de todos os sabores políticos estava muito chateada com ele. Então, quer dizer, o Donald Trump não vai querer se enfiar mais assim com essa noção desse departamento. Eu acho que dentro de alguns meses a gente vai ficar sabendo que, aos poucos, esse departamento de eficiência, que não foi tão eficiente, aliás, muita gente especula que criou mais despesas e passivos do que criou eficiências e poupanças, ou seja, vai fechar as portas. E, Eric, tem alguma estimativa de quanto que Musk perdeu financeiramente com isso tudo? Olha, você tem que olhar assim as principais ações dele, quer dizer, do patrimônio, mas ou seja, até recentemente ele já estava com uma perda de mais de 100 bilhões de dólares. Né? Lembra que ele perdeu mais do PIB de muitos países no planeta, ou seja, mas continua sendo, ou seja, muito rico, né? Mas, ou seja, como os mercados são muito voláteis, ou seja, quando ele deu uma breve sinalização de que ele talvez tentar parar ou dar uma parada com essa briga com o Trump, as ações voltaram. Então, quer dizer, as ações da Tesla são muito elásticas com relação a como o mercado percebe que está andando a relação entre o Trump e o Musk. O Trump, obviamente, ele ameaçou cortar todos os subsídios do governo, todos os contratos, e o Musk, tanto menos no Tesla, mas mais nos outras empresas, sobretudo o SpaceX, ele tem muitos contratos grandes, né? Mas aí, em troca, o Elon Musk disse, não, pronto, você quer cancelar meus contratos que eu tenho com a NASA? Pronto, eu vou deixar a NASA usar meus foguetes para levar astronautas para o espaço. Então, quer dizer, os dois têm muitas cartas na mão, então é muito cedo para dizer quem vai ganhar essa briga ou se realmente vai ter quem ganha. Eric, a gente quer saber também sobre os democratas. Como que eles ficam nessa situação toda? Como que está sendo a opinião deles? O que você tem observado? Eu estou muito feliz que você perguntou isso, porque eu acho que alguns democratas estão fazendo um grande... Primeiro, todo mundo que votou contra o Trump está adorando essa briga. É uma espécie de purificação, ou seja, um catarse, né? Mas tem muita gente achando legal que o Trump e o Elon estão brigando, porque agora o Trump não está mais atacando os democratas, e o Elon está conseguindo comunicar de uma forma muito melhor, ou seja, perante a mídia, as falhas que os democratas vêm falando sobre o Donald Trump, acusando ele de ser corrupto e acusando dele de ser incompetente e não sei o que. Isso tudo está vindo do Elon Musk, de certa forma, tem mais apelo para uma parte do público que nunca vai escutar um democrata falando coisa assim. Agora, eu acho que seria um erro se eu fosse uma estrategista democrata, que eu não sou, mas assim, achar que isso vai ser muito bom para os democratas ao longo do tempo. O Elon Musk não é muito liberal, não é muito progressista. Muita gente espera, será que o Elon Musk fica tão chateado com Donald Trump que nas eleições que vem daqui a 1 ano e meio, que ele vai agora começar a apoiar os democratas? Pode isso até acontecer. Mas eu acho mais provável que o Elon Musk vai querer criar um rompimento dentro do próprio Partido Republicano. Que ele vai querer criar talvez uma versão mais pura da visão conservadora americana do que realmente voltar a apoiar os democratas. Então, vamos ver o que vai acontecer. Mas eu acho que eles também querendo destruir o lado Trump e separar o lado Trump da parte mais
mais conservadora do Partido Republicano. Uhum. Então, será que agora fica mais polarizado nos Estados Unidos? Já estamos bastante polarizados nesse país, ou seja, inclusive acho que vocês no Brasil pensam que vocês têm já um país bastante polarizado, mas a gente está mais ainda, e eu não sei se isso vai agravar isso ou não, mas de certa forma isso pode criar uma rachadura grande dentro do Partido Republicano, e da mesma forma que os democratas têm talvez uma briga interna também entre o lado progressista e o lado mais tradicional que apoiava o Biden e tal. Então pode ser que estamos vendo o início. Eu não quero dizer que estamos ainda nessa fase, mas muita gente especula que há muitos anos que os dois partidos estão a caminho, estão rumo a uma separação, uma divisão, uma guerra civil entre si. Pode ser que estamos no início disso, de ter dois partidos conservadores, um lado MAGA, bem aliado ao Trump e o seguidor do Trump, e um lado mais conservador tradicional, que talvez seria proporcionado pelo Elon Musk, e aí no lado democrata ter um partido progressista mais liberal e um partido mais assim centrista, né? Então pode ser que estamos olhando agora para o início de uma divisão política diferente, coisa